Nós vamos aqui provar nesse exercício que o volume de uma esfera de raio R é igual a 4 sobre 3 π r ao cubo. E nós faremos isso de duas maneiras diferentes. E nessas duas maneiras nós iremos rotacionar uma semicircunferência ao longo do eixo X ou do eixo Y. Essas serão as duas resoluções. Em uma delas nós vamos rotacionar em torno do eixo X, em outra em torno do eixo Y. Vamos começar pela equação de uma circunferência de raio R centrada na origem. A circunferência x² mais y² igual a r², uma equação típica de circunferência, ela está representada aqui abaixo. Nós podemos fazer então esse exercício de duas maneiras diferentes. Na primeira delas, fazendo uma rotação em torno do eixo X e utilizando esse método, nós pegaremos aqui a parte superior dessa circunferência, ou seja, a parte onde y é positivo, e calcularemos o volume fazendo a integral de menos r até r, dado que o raio dessa circunferência é igual a r, e nós teremos esse disco criado nessa rotação. E aqui nós podemos ver o raio r, o que nos remete à primeira pergunta: como é que nós encontramos a equação desse trecho superior da nossa circunferência? Nós começaremos aqui com a equação da circunferência, e dado que nós queremos o trecho onde y é positivo, nós vamos isolar y primeiramente, ficando com y igual a mais e a menos a raiz de r² menos x². Portanto, o nosso y positivo é somente a raiz positiva de r² menos x². No caso, a equação menos raiz de r² menos x² representa esse trecho aqui, que nós não vamos utilizar nesse momento. Portanto, temos aqui a equação da nossa curva em laranja, e dessa forma o volume da nossa esfera, obtida pela rotação dessa curva, será representado aqui em laranja. No caso, essa figura, ela representará agora uma esfera. Esse volume é então encontrado pela integral de menos r até r da área do nosso disco, que é igual a π vezes o raio ao quadrado. Não confunda o raio do nosso disco com o raio da esfera. O raio do disco foi encontrado aqui ao lado, portanto esse termo ao quadrado, que é igual a π r² menos x². Nós inserimos a área do disco no nosso integrando, multiplicamos por dx para calcular o volume, dado que a espessura desse disco ela é igual a dx. Portanto, o volume pode ser representado por π vezes integral de menos r até r² menos x² dx. Sendo r uma constante, nós ficamos com r² vezes x menos x³ sobre 3 aqui na nossa integral. Esse é o valor da integral, que varia de menos r até r. Aqui eu fiquei um pouco sem espaço, pronto, bem melhor. Então, π vezes r² vezes substituição do limite superior, r² vezes r menos r³ sobre 3, tudo isso menos a substituição do limite inferior, r² vezes menos r menos r³ sobre 3. Portanto, π vezes r² vezes r³ menos r³ sobre 3, menos, aqui nós teremos menos r³, e dado que menos r³ é igual a menos r³, no caso o sinal de menos se mantém, esse sinal com esse torna o sinal de r³ sobre 3 positivo. E assim nós ficamos com 2r³ sobre 3 nesse termo, e aqui menos 2r³ sobre 3, e aqui esse sinal de menos com esse de menos também faz com que nós tenhamos uma soma. Portanto, nós temos π vezes 4r³ sobre 3, que é o mesmo que 4/3 de πr ao cubo, provando que de fato o volume é igual a 4/3 de πr ao cubo. Faremos a mesma análise agora, porém com uma rotação em torno do eixo X, aliás, do eixo Y. O eixo X já foi. Se nossa rotação é feita em torno do eixo Y, nós vamos selecionar esse trecho aqui da curva, no caso o trecho onde x é maior do que zero, esse aqui, e essa seleção é feita através da manipulação da nossa equação que representa a circunferência. Então, começando com x² mais y², que é igual a r², nós vamos isolar x agora, x² que é igual a r² menos y², E aqui, novamente, nós temos duas possibilidades para x. Ou x é igual a mais a raiz ou menos a raiz. No caso, dado que nesse trecho o nosso x ele é positivo, nós selecionaremos aqui a raiz positiva, r² menos y². Vale lembrar que o trecho negativo corresponde à curva aqui à esquerda, marcada em rosa. Nós temos aqui uma circunferência centrada
na origem, a variação de y também é de menos r até r, dado que o raio da circunferência é igual a r. O nosso disco, por sua vez, ele tem a seguinte configuração. Nós temos aqui o raio representado na figura e o raio corresponde à curva em amarelo, como visto anteriormente. Você verá que a área desse disco aqui, ela tem uma equação similar à área do disco anterior. Isso porque, chamando essa área de disco 2, no caso aqui área de disco 1, o raio ele é muito parecido. Nós temos aqui a raiz de r² menos y², que também é elevado ao quadrado, portanto nós ficamos com π r² menos y². A nossa integral, que representa o volume, ela também vai de menos r até r, colocamos a área aqui e integramos com relação a y, ficando assim com π vezes a integral de menos r até r² menos y² dy. Novamente, é uma integral muito similar à anterior. Nós temos aqui a integral de r², lembrando que r é uma constante, r²y, menos integral de y² y³ sobre 3, variação de menos r até r. Ficamos então com π vezes r² vezes r menos r³ sobre 3, substituindo o limite superior, menos r² vezes menos r menos r³ sobre 3, aqui no caso, substituindo o limite inferior e efetuando as simplificações, tomando cuidado especial aqui com esse menos r³, que é igual a menos r³ sem o conjunto de parênteses, e também que esse sinal de menos com esse torna o sinal positivo, e também com esse sinal de menos aqui, que troca o sinal desse termo e desse. Portanto, tomando esses certos cuidados, você encontrará 4/3 de πr³ também. Conclusão da história: tomando esse trecho da curva e rotacionando ao longo do eixo x ou em torno do eixo x, você encontra o mesmo volume do que aquele obtido na rotação desse trecho aqui ao longo do eixo ou em torno do eixo y. Isso, claro, devido à simetria de uma circunferência com centro na origem. Então tá aí, exercício resolvido.